Os verdadeiros cristãos, às vezes, têm sérias dúvidas. Aqui estão 8 diferentes tipos de dúvidas que, às vezes, eles têm. 1. Não saber o exato momento da conversão. Dúvida: eu duvido que nasci de novo, porque não conheço o momento exato da minha conversão. Também não consigo traçar os passos que me levaram a se tornar um cristão. Resposta: embora seja desejável poder descrever o início do trabalho do Senhor em sua vida e o crescimento gradual que você desfrutou, isso não é necessário para provar que você realmente é um cristão. Devemos lembrar que o trabalho do Espírito Santo é um mistério. No Evangelho de João, lemos sobre Jesus curando um homem cego. Este homem simplesmente disse: a única coisa que eu sei é que antes eu estava cego e agora vejo. João 9, 25. Quando vemos uma chama, sabemos que é um incêndio, mesmo que não saibamos como começou. Da mesma forma, podemos saber que somos cristãos, mesmo que não saibamos como ou quando tudo aconteceu. Você acredita no Senhor Jesus Cristo? Você se arrependeu dos seus pecados? Houve uma mudança na sua alma? A sua mente tem luz? Você quer obedecer a Deus em tudo por causa de Jesus, aquele que morreu na cruz? Você ama outros crentes? Você foge dos males neste mundo perverso? Se você respondeu sim a essas perguntas, então você não precisa se preocupar com essa dúvida. 2. Luto com o pecado. Dúvida: se eu sou realmente um cristão, uma nova criatura em Cristo, por que continuo a lutar com o pecado? Resposta: nós, certamente, não queremos colocar travesseiros para que os hipócritas possam descansar indulgentemente em seu pecado e fazer a graça de Deus um escravo das suas concupiscências. Por outro lado, precisamos lembrar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Às vezes, o pecado pode prevalecer sobre os filhos de Deus. Você está gemendo sob o peso do pecado e da corrupção da sua natureza? Você está enojado com você mesmo por causa dos pecados de seu coração e de sua vida? Você está se esforçando para matar suas concupiscências, fugindo diariamente para o sangue de Cristo em busca de perdão e olhando para o seu Santo Espírito para a santificação? Embora você possa dizer com o Salmo 65, 3, as iniquidades prevalecem contra mim, lembre-se de que este versículo termina: quanto às transgressões, tu as purificarás. A nova criatura em Cristo é como um homem que não vive em uma casa sozinho. Um vizinho mal-humorado vive na mesma casa com ele. Seu nome é corrupção restante. Estes dois constantemente lutam um contra o outro, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 17. Às vezes, a corrupção antiga prevalece e torna o Filho de Deus cativo à lei do pecado, como está em Romanos 7, 23. Não permita que suas vitórias ocasionais o façam concluir que você não é filho de Deus. Em vez disso, deixe isso humilhar você. Deixe isso fazer você mais atento. Deixe isso trazer um anseio ainda mais intenso por Jesus Cristo, seu sangue e Espírito Santo. O princípio de graça dentro de você, o novo nascimento em Cristo, buscará a destruição do próprio pecado que muitas vezes derrota você. 3. Coração em maior desordem. Dúvida: acho que meu coração sofreu mais desordem depois que eu me tornei um cristão do que antes, quando não era. Isso é consistente com alguém que deveria ter sido transformado por Cristo? Resposta: de fato, há casos terríveis de pessoas que parecem ter se tornado cristãs, mas que posteriormente renunciam à fé e caem em imoralidade grosseira e aberta. Parece que o diabo retorna aos seus corações com 7 espíritos piores do que ele mesmo, conforme Mateus 12, 45. Tais pessoas estão em um estado espiritual incrivelmente perigoso. Eles correm o risco de pecar contra o Espírito Santo. Eles devem se arrepender antes que seja tarde demais. No entanto, este não é necessariamente o seu caso. A corrupção pode ser despertada em um cristão ainda mais forte do que era antes de se tornar um cristão. Pode parecer que todas as forças do inferno foram levantadas para tentar recapturá-lo como um fugitivo que escapou.
Tais movimentos podem realmente ocorrer naqueles que verdadeiramente foram transformados por Cristo. Quando a graça restritiva se levanta contra a corrupção em um novo crente, não é de admirar que a corrupção tente dar o contragolpe, guerreando contra a lei da minha mente, como está em Romanos 7:23. O pecado resistirá mais duramente quando souber que esse novo princípio está buscando expulsá-lo. Quando o sol brilha através de uma janela, vemos toda a poeira na casa que não víamos antes. Da mesma forma, quando a luz da graça brilha em nossas vidas, vemos a corrupção dentro de nós que não tínhamos notado antes. O pecado não está completamente morto na alma do crente. Ele está morrendo, uma morte prolongada. Ele está sendo crucificado. Não é de admirar que comece a lutar tão duramente. Ele sabe que está prestes a morrer, então luta para viver. Além de tudo isso, o cristão pode se defrontar com tentações mais fortes e numerosas após sua conversão. Satanás tem que trabalhar mais para tentar trazer de volta alguém que escapou, do que para proteger um que ainda lhe é cativo. O autor de Hebreus diz: depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Hebreus 10:32. Então ele acrescenta: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Verso 35. Lembre-se, a graça de Deus é suficiente para você. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás sob seus pés. Lembre-se de como Faraó e os egípcios tinham os israelitas encurralados no Mar Vermelho, mas Deus interveio e os derrubou, como está em Êxodo 14. Não deixe essa dúvida destruir o fundamento da sua confiança. Esvazie-se de duvidar, seja forte no Senhor e no poder da sua força, e você será vitorioso. 4. O amor pelas coisas deste mundo. Dúvida. Às vezes eu sinto que meu amor pelas coisas deste mundo é maior do que o meu amor por Deus. Como então posso chamá-lo de Pai? Na verdade, às vezes parece que as afeições que eu costumava sentir por Deus desapareceram. Temo que todo o amor que eu já tive pelo Senhor tenha sido como breve e momentâneo. Receio ser um hipócrita. Resposta. Não se pode negar que um amor preponderante pelo mundo é uma marca certa de um homem não salvo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Ainda assim, as afeições mais ativas nem sempre são as mais fortes. Um pequeno ribeiro, às vezes, faz mais barulho do que um rio poderoso. A força de nossas afeições só pode ser medida pela firmeza e constância da raiz. Suponha que uma pessoa se encontre com um amigo que esteve fora do país. Ele não vê esse amigo há muito tempo. A expressão de suas afeições para aquele amigo poderia, no momento, ser mais forte do que os seus sentimentos por sua esposa e filhos. Concluímos que ele ama seu amigo mais do que eles? Certamente não. Mesmo assim, embora um cristão possa, no momento, ser movido com amor por algo neste mundo, isso não significa que ele o ama mais do que ama Deus. O amor a Deus está sempre mais firmemente enraizado no coração de um crente do que qualquer diversão mundana. Se houver sempre uma competição entre o amor por Deus e o amor pelo mundo, um dos amores ganhará, como está em Mateus 6:24. Você quer entender o seu estado espiritual? Olhe para o seu próprio coração e coloque os dois amores numa balança. Veja qual supera o outro. Pergunte-se, diante de Deus, se você se separaria de Cristo por causa de qualquer pessoa ou coisa neste mundo. Se você respondeu honestamente que, ao comando dele, você descartaria o que é mais querido para você no mundo por Cristo, então você não tem motivo para pensar que você ama o mundo mais do que a Deus. Por outro lado, se você ama alguém ou algo no mundo mais do que a Deus, então você não é um crente. Considere os seguintes dois textos: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. A partir desses textos, podemos inferir que aquele que não está pronto para se separar, mesmo que de seu pai e sua mãe, por amor do Senhor, os ama mais do que a ele. Além disso, considere que existem dois tipos de amor por Cristo.
Primeiro, há o amor emocional por ele. É como um dardo no coração. Isso cria uma santa doença de amor na alma. Isso é um anseio por desfrutar o amado. É como um anseio descrito em Cântico dos Cânticos 5:8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Ou a referência a uma plenitude de amor, como em Cântico dos Cânticos 2:5. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor, estou doente de amor. Tais sentimentos fortes são geralmente encontrados em jovens convertidos, que será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, diz Oséias 2:15. Então, às vezes, eles estão tão em chamas para com o Senhor que até estão prontos para criticar pessoas piedosas que há muito tempo são crentes, só porque não compartilham os mesmos sentimentos fortes. Eles pensam, equivocadamente, que há muito menos espiritualidade no mundo do que realmente existe. Quando a espuma se estabelece abaixo da borda em seu próprio copo, esse homem encontra em si mesmo as mesmas coisas que ele criticou nos outros. Isso deve humilhá-lo. Isso deve fazer com que ele reconheça a necessidade diária do sangue de Cristo, do seu perdão e do Espírito de Cristo para a santificação. Então ele cresce para baixo em humilhação, autoaversão e abnegação. Em segundo lugar, há um amor racional por Cristo. Este amor é demonstrado por uma preocupação séria pela autoridade de Deus e pelos seus mandamentos. Quando alguém tem esse amor, ele quer agradar a Deus obedecendo, mesmo que ele não sinta emoções fortes naquele instante. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não nos são penosos. 1 João 5:3. O amor emocional por Deus nem sempre continua com você nas mesmas proporções todo o tempo. Se você não tem, não precisa se considerar hipócrita, desde que mantenha um amor racional por Cristo. Uma esposa fiel e amorosa não precisa questionar seu amor por seu marido só porque ela não tem a mesma experiência emocional do amor para com ele como no dia em que se casaram, ou todos os dias da mesma forma. 5. Medo da hipocrisia. Dúvida. Toda vez que eu começo a pensar que posso ver as marcas da graça em mim e que eu sou verdadeiramente salvo, ouso falar de algum hipócrita ou apóstata e fico abalado. O medo vem sobre mim como uma tempestade. Eu sou como esse tipo de pessoa? Resposta. Esse tipo de coisa deve nos estimular. Devemos nos examinar séria e imparcialmente. Ainda assim, nem sempre devemos estar em suspense em relação ao nosso estado espiritual. Você pode ver o lado de fora de um hipócrita. Você pode ver sua atividade e emoções espirituais entre aspas. Mas você não é capaz de ver dentro dele. Você não conhece seu coração. Você só pode formar um julgamento de outra pessoa com base no que você vê no exterior. Você faria bem em julgar os outros com caridade, isto é, não pense em nenhum mal, não suspeite mal, como está em 1 Coríntios 13:5. Novamente, você não pode conhecer as fontes secretas de suas ações. Em vez de julgar os outros, você deve olhar para o próprio coração, para o seu próprio coração. Você é a única pessoa que você pode avaliar com mais clareza. Você deve olhar para si mesmo como mais nenhum outro no mundo pode fazê-lo. Você pode ver as coisas em si mesmo que simplesmente não pode ver nos outros. A religião do hipócrita pode parecer muito maior do que a religião de um crente sincero. Lembre-se de que o que é bom aos olhos dos homens é muitas vezes de pouco valor à vista de Deus, como está em 1 Samuel 16, verso 7. Eu poderia gemer com Paulo em Romanos 8:6, derramar lágrimas falsas com Esaú, profetizar com Balaão ou ter a alegria temporária dos ouvintes do solo superficial, como está em Mateus 13:20. Há um fogo que julgará as obras de cada homem para ver de qual tipo ela é, como está em 1 Coríntios 3:13. Se Deus não julga por aparência externa, por que você o faria? Sem revelação especial, você não pode conhecer a sinceridade da fé dos outros, mas você pode conhecer a sinceridade da sua própria fé, sem qualquer revelação especial. É por isso que Pedro expôs aos santos para, com diligência, garantir sua vocação e eleição. 2 Pedro 1:10. Portanto, as ações dos hipócritas e dos apóstatas não devem incomodá-lo. O importante é examinar seriamente sua própria condição espiritual.
Aqui estão duas maneiras pelas quais os santos mais fracos superam os melhores, entre aspas, hipócritas. Primeiro, os santos negam a si mesmos. Eles renunciam a toda confiança em si mesmos e em suas obras. Eles arriscam suas almas completamente na salvação de Deus através somente de Cristo. Eles são pobres em espírito, como está em Mateus 5,3. Eles são bem-aventurados porque são ofendidos por Cristo, como está em Mateus 11,6. Em Filipenses 3,3, Paulo escreveu: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E segundo, os santos têm um verdadeiro ódio ao pecado. Eles estão dispostos a se separar de toda luxúria, sem exceção, e a obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Então, não terei do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Salmo 119, verso 6. Teste-se por estes padrões. Sexto lugar, comparação com os outros. Dúvida. Minha vida está tão longe dos padrões dos grandes santos da Bíblia e dos excelentes cristãos que conheço pessoalmente. Quando eu olho para eles, dificilmente consigo me olhar em comparação. Como ainda posso reivindicar estar na mesma família com esses santos? Resposta. Podemos ver uma medida de graça e santidade nesta vida que devemos ter. Contudo, não podemos alcançá-la. Isso deve nos humilhar. Isso também deve pressionar-nos de forma mais vigorosa em direção à linha de chegada. O diabo quer que os cristãos fracos sejam torturados comparando-se com cristãos fortes, como está em 2 Coríntios 10, 12. Ceder a essa tentativa seria como uma criança duvidando do seu relacionamento com seu pai porque ele não tem o mesmo tamanho que o seu irmão mais velho. É irracional. Há santos de vários tamanhos na família de Cristo. Alguns são pais, alguns são homens e jovens e alguns são crianças pequenas. 1 João 2, 13 e 14. 7. As tentações. Dúvida. Eu nunca li na Bíblia ou conheci um verdadeiro filho de Deus que foi tão tentado ou foi impiedoso como eu sou. Como não conheço nenhum cristão que tenha estado na minha condição, só posso concluir que não devo ser um cristão. Resposta. Essa dúvida vem da ignorância tanto da Bíblia quanto da real experiência dos cristãos. Aqueles que têm essa dúvida devem tentar falar com um amigo cristão maduro ou um ministro piedoso. Fazer isso trouxe a paz para alguns, quando eles percebem que seu caso não é excepcional e que muitos cristãos tiveram a mesma luta. A Bíblia fornece muitos exemplos de cristãos que sofrem com horríveis tentações. O diabo tentou Jó a blasfemar, Jó 1, 11, 12, 2, 3 a 9. Asaf estava tentado a pensar que a religião era vã e foi tentado a dispensá-la. Salmo 73, verso 13. O próprio Cristo foi tentado a lançar-se do pináculo do templo e adorar o diabo, em Mateus 4, 5 e 9. Muitos cristãos não só foram atacados com tentações, mas até foram superados por elas e caíram por um tempo em pecado grosseiro. Pedro negou a Cristo e jurou que não o conhecia, em Mateus 14, 71. Alguns cristãos foram compelidos a blasfemar sob perseguição por Paulo, antes deste ser convertido. Atos 26, 10 e 11. Muitos cristãos podem testemunhar suas próprias tristes experiências pessoais nesta área. Eles sofreram grandes tentações que surpreenderam seus espíritos, fizeram seus corpos tremer e os deixaram doentes no estômago. Os dardos ardentes de Satanás podem causar grandes danos. É preciso grande diligência para extingui-los ou bloqueá-los com o escudo da fé, como diz Efésios 6,16. Às vezes, Satanás joga tantas bolas de fogo em nossas casas que tudo o que podemos fazer é correr constantemente para trás e para a frente dela, a fim de extinguir as chamas. Devemos lembrar, no entanto, que meramente ser tentado não é pecado. É pecado somente quando concordamos com a tentação. Tiago 1, 14 e 15. Se alguém está tentado a pecar, mas não consuma a tentação, ele não pode mais ser acusado desse pecado do que um homem casto pode ser acusado de ter um filho fora do casamento. Suponha que você vá até um amigo ou ministro cristão maduro e compartilhe seu problema, mas eles digam que nunca conheceram ninguém exatamente em sua condição. Você ainda não deve pensar que seu caso é excepcional. Você certamente
não deve desistir da esperança. Mesmo um cristão maduro ou um ministro piedoso não pode conhecer todas as dificuldades que um filho de Deus pode enfrentar. Alguns tiveram lutas conhecidas apenas por Deus e por suas próprias consciências. Embora a Escritura forneça instrução para cada condição em que um crente possa estar, como está em 1 Coríntios 10:13, não lista de forma exaustiva todas as lutas que um cristão pode enfrentar. Embora você não consiga encontrar seu caso específico na Bíblia, traga seu caso para a Bíblia e você encontrará um remédio. Não se preocupe com a tentativa de descobrir se alguém já esteve em sua condição. Em vez disso, esforce-se para aplicar Cristo à sua condição. Cristo tem um remédio para todas as doenças da alma. Mesmo que você tenha encontrado um verdadeiro cristão que foi tentado da mesma forma que você, o que isso provaria? Suas situações não seriam exatamente as mesmas em todos os sentidos. Considere o rosto humano. De certa forma, todo rosto humano é o mesmo. Cada um tem os mesmos traços. Ao mesmo tempo, cada rosto também é diferente e pode ser distinguido de todos os outros. Se você vê as marcas da regeneração bíblica em sua vida, você deve concluir que está no estado de graça. Isso é verdade mesmo se você estiver lutando com tentações que parecem únicas para você, o que, a propósito, é impossível. Embora as circunstâncias particulares de nossas tentações possam ser únicas, temos certeza de que, em princípio, são comuns aos homens, conforme 1 Coríntios 10:13. 8. Provações aparentemente incomuns. Dúvida. As lutas que tenho são estranhas ou incomuns. Eu duvido que um filho de Deus já tenha enfrentado o tipo de provações providenciais que enfrentei. Resposta. Muito do que foi dito anteriormente, veja a 7ª dúvida, aplica-se aqui também. O santo Jó foi assaltado com todo tipo de tentações, mas ele as rejeitou e manteve-se firme. O apóstolo Pedro diz que os cristãos podem ser tentados. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro 4:12. Às vezes, viajamos em caminhos onde não podemos ver as pegadas nem de homem nem de animais. Não podemos concluir com isso, no entanto, que ninguém jamais passou por aqui antes de nós. Embora você não consiga ver os passos do rebanho no caminho da sua aflição, não deve concluir que você é o primeiro a andar nessa estrada. Mas, e se você fosse o primeiro a andar por ela? Em teoria, algum santo ou outro pode ser o primeiro a beber de cada copo amargo. Contudo, mesmo assim, se tal coisa fosse possível, quem somos nós para questionar as circunstâncias providenciais que Deus nos deu? Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios, diz o Salmo 77, verso 19. Se o Senhor o levar ao céu por algum caminho deserto e remoto, por assim dizer, você não teria razão para se queixar. Devemos aprender a permitir a liberdade apropriada para a soberania de Deus. Cumpra seu dever. Não deixe que qualquer dificuldade que você enfrente esconda de você o fato de estar em estado de graça. Amém, querido?